Olá, satisfação em ter você para mais uma videoaula e dessa vez o tema eu acredito que seja novo para você que está nesse vídeo, né? É um tema aí que você ouve esse nome e fala, mas que diacho é isso, né? O que é esse tal de sensoriamento remoto? E aí você vai aprender, né, que essa técnica envolve vários conhecimentos, né, que foi aí a humanidade desenvolvendo, né, vários conhecimentos de áreas diferentes, acaba se juntando e essa informação, né, que é muito importante aí na área de geografia e aí por isso que eu estou falando para vocês. Mas envolve conhecimentos da área de física, da área de computação, da área de comportamento aí, né, do biológico dos elementos que estão na superfície da Terra, de geologia, envolve aí, né, de parte da ciência atmosférica, envolve várias áreas, né, e é aproveitado esses dados de sensoriamento remoto, é aproveitado para diversos ramos dos saberes. Para a geografia é um deles, né, mas vários outros, né, tudo aí que estuda o meio ambiente, estuda aí cidades, né, acaba utilizando esses dados. E, inclusive é uma ferramenta muito importante para o governo. Então são dados aí que servem, né, de base aí para um planejamento estratégico, tomar decisões. Vamos lá então, presta atenção nesse conteúdo dessa videoaula. Sensoriamento remoto, introdução ao tema. Bom, aí vem uma questão, né? O que é esse nome tão diferente, né? Sensoriamento remoto. O que eu entendo por isso, né? Porque vocês podem aí, né, começar a pensar. Então, eu coloquei aqui duas imagens como exemplo, né? Só para pensar aí, né, na palavrinha. É claro que é muito mais, a gente vai aprender bastante coisa. Mas vamos lá, né? Refletindo, ó, o que é uma coisa remota, né? E o que é algo, né, que é um sensor? Remoto é algo que tem uma troca de energia à distância com algo e aí consegue, né, controlar. E sensor é algo que capta, né? Então capta, tem sensibilidade a captar informações distantes. E aí a gente, né, vai partir aí para fazer essa ideia do que é o sensoriamento remoto. Bem, hoje em dia é muito fácil encontrar produtos, né, de sensoriamento remoto. Inclusive tem casos aí de produtos que podem ser utilizados, no nosso caso aqui, para aprender geografia, né? Eu uso bastante até, que é gratuito, né? Que é o caso aí do software chamado Google Earth, que ele tem várias imagens, né, de satélite. Aqui você vê que é uma composição de imagens de satélite. E aí, por que eu estou falando isso? Que imagens de satélite é um dos produtos, né, que é feito aí, obtido através de técnicas de sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento remoto, ele é uma importante ferramenta aí de obter informações da superfície terrestre. Aqui a gente vê, por exemplo, no próprio programa, está mostrando aqui as imagens, no caso aqui é um mosaico de imagem, essa imagem é aqui segundo a data dela, né? Vê a data dela é de 2019, 18 de março de 2019. Mas ele ainda, nessa ferramenta, ele tem outras imagens também, né? Você puxa aqui, por exemplo, tem um botão aqui sobre mostrar imagens históricas e aí ele mostra daquele local as imagens que o programa do Google Earth disponibiliza, né? Então aqui, por exemplo, tem uma imagem mais antiga dizendo aqui de 2003. E aí você vê aqui uma diferença, né? Comparando aqui, até ele vai mostrando outra aqui, abrindo, ó. Você vê que ele não tem todos os locais a mesma imagem, por isso que é um mosaico de imagem. A gente vê até uma diferença, até uma quebra. Bom, para se chegar ao caso ali que eu mostrei, né, das imagens de satélite que a gente vê ali distribuída de forma gratuita, né, no caso do programinha do Google Earth,
teve uma longa caminhada aí, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa história. Então, vamos aqui nessa questão aí do surgimento, né, do sensoriamento remoto. Olha só, sua origem, né, está ligada aí às fotografias aéreas, porque no começo, né, no início aí, é ligado à história da fotografia. E aí, com a fotografia, tiveram a curiosidade de colocar, né, a câmera fotográfica em um balão. E aí fizeram, né, as primeiras imagens obtidas aí, então, de uma forma distante aí da superfície a partir de um outro ponto. E uma das primeiras imagens, né, que se diz aí que tem da história foi uma mais ou menos desse tipo aqui, né? Que a imagem aí feita, né, por um fotógrafo francês chamado Gaspar, ali, ó, tá Gaspar Félix, né? E aí o codinome dele é esse Félix Nadar, e foi no ano de 1858 sobrevoando Paris. Então ele fez essa imagem, que a gente vê aqui, inclusive, que está numa visão que a gente chama aí de oblíqua, né? Porque ela não está na vertical, como são as fotografias aéreas e as imagens satélites, tende a ser na vertical. Por quê? Para preservar propriedades de correção, na hora de fazer a correção da imagem, para gerar, né, o caso ali de imagens ortorretificadas, que a gente fala. Que aí serve, né, para obter escala. Nesse caso aqui nem existia essa ideia ainda, porque estava tudo no início. Depois essas fotografias, né, vão avançando, vai ter aí um ramo do conhecimento chamado aí fotogrametria, que vai tirar várias informações no caso de fotografias obtidas aí por meio aéreo. Então esse surgimento aqui, né, foi esse caso aí no balão. E aí a gente divide a história do sensoriamento remoto. Na época nem se falava esse termo, tá? Divide em dois períodos, então de 1860 até 1960, então um período aí mais ou menos de 100 anos, e um outro período de 1960 ao atual. E aí a grande diferença é que nesse primeiro período predominou, né, o caso das fotografias aéreas, e no segundo período vai ser a época aí das imagens de satélite. Então vai ser uma diferença. Aí teve um caso curioso nessa história do avanço aí do sensoriamento remoto, né? E a gente pode ver aí que foi utilizar, né? No caso aí que o balão era muito caro fazer o voo de balão, né? E ainda no comecinho não tinha os aviões vão ser do começo do século XX, né? Que vai começar aí a aviação. Mas aí teve, né, um alemão, tá? Um alemão chamado Julius Neubronner, que inventou um novo jeito de obter fotografia usando pombos, né? Então parece até engraçado, né? Mas é esse caso. Ele adaptou um mecanismo ali, uma mini câmera no peito do pombo através de um colete ali, né? Um colete de alumínio com as tirinhas de tecido. Amarrou ali esses pombos, no caso eram pombos treinados, né? E aí esses pombos, né, saíram ali fazendo imagens e depois voltou, e aí ele conseguiu patentear essa ideia. Na época ele até tentou patentear a ideia antes, né, e o escritório de patentes não achava que a ideia era ridícula. Mas ele aí trouxe as fotos e mostrou, e aí aceitaram, e foram muito conhecido, divulgado, e depois até utilizado, né, como meio de obter informações aí da superfície. No caso, para a situação de guerra, né, foi utilizado, né, as guerras mundiais aí no começo do século XX e outros usos, né, então ampliando aí a forma de obter informações aí à distância, né, do objeto, a forma aérea. Então, olha só, o segundo período que eu falei anteriormente da história do sensoriamento remoto, que foi de 1960 e vem até a atualidade. Então, o que marca, né, é a questão aí do lançamento, né, do homem ao espaço, e aí teve lá, né, aquela questão toda da bipolaridade do mundo naquele contexto. Então, teve a corrida espacial, e aí vocês vão até lembrar e relacionar os assuntos, né, que foi lá o período da Guerra Fria. E aí Estados Unidos e União Soviética, naquela disputa, né, de mostrar qual que era melhor no mundo. A União Soviética lança o primeiro satélite, né, vai sair na frente na corrida espacial, lança o homem ao espaço também,
e aí depois os Estados Unidos, né, é o que lança o que o homem chega à Lua. Mas toda essa corrida aí, né, esse avanço, teve um avanço tecnológico junto, né, um avanço tecnológico significativo. E aí, entre esse avanço tecnológico, veio aí, né, as tecnologias de sensoriamento remoto. Então, colocaram acoplado, né, no caso de satélites que eram enviados para o espaço, colocaram aí câmeras, né, que faziam lá, no caso, a fotografia. Teve casos que inicialmente, né, a fotografia era tirada ali com um temporizador por um determinado tempo, ali depois que programaram, e aí ela se soltava do satélite, o filme, né, e o avião pegava. Mas esse era o caso, assim, bem no início, porque depois, e o que é o atual, né, no caso, vem sinais elétricos, então não se perde o satélite desse jeito, com poucas imagens. Ele fica ali fazendo várias imagens. É claro que tem um período de vida útil, mas, no caso, ele manda o sinal elétrico para as estações de recepção, a Terra, que depois, né, vai processar os dados e formar aí a imagem de satélite. Olha só, essa imagem aqui, né, é uma imagem muito famosa na história aí da humanidade, que é a Terra vista do espaço a partir, né, da viagem aí, quando a missão Apollo seguia para a Lua, né? Então foi feita aí, né, tendo uma ideia de como é o planeta. Então, tudo isso que eu vou explicar aqui nessa aula, que a gente segue aprendendo, basicamente, essa imagem explica muita coisa, essa relação, né? Essa relação. Então, nessa imagem, a gente observando, a gente vai aprender sobre isso, essa relação principal. Então, olha só, relação fonte, alvo e sensor. Então, é esse, né, o principal foco aí. No caso, a fonte, né, a fonte de energia principal nesse exemplo é o Sol, tá, que está mandando aí a energia. Essa energia está viajando no espaço sideral porque é uma forma de energia que se propaga no espaço, ela não precisa de um meio, que é a radiação. Então, a radiação eletromagnética, aí, que é a sigla REM, né, ela está vindo aí pelo espaço, ela entra na atmosfera. Há uma certa perda, né, da quantidade de energia no passar na atmosfera. Já basta ver que ao entrar na atmosfera, ela reage, né, parte da radiação reage com gases que estão aí na atmosfera, dando até a característica da cor do nosso céu, né, a cor do céu azul. Tanto é que saindo para o espaço sideral, conforme sai fora da nossa atmosfera, o que acontece? O céu, né, no espaço, assim, ele é escuro. Ele é escuro. Você vai ver a estrela, o Sol, mas o céu é escuro. O espaço, ele é escuro, né? Então, você não vai ver essa interação. Essa interação é os raios solares com os gases da atmosfera, então, que dá essa coloração. Inclusive, conforme a posição do Sol ao longo, né, do seu movimento lá, que a gente chama de movimento aparente do Sol, que na verdade é a Terra que está girando, mas a sua trajetória diária, o nascer e o pôr do Sol, você vê colorações diferentes no céu por conta da inclinação, né, que esses raios solares estão chegando e a interação aí com os gases da atmosfera. Então acaba aí, né, tendo um espalhamento aí de uma cor laranja, vermelha, rosa, né, seguindo esse caminho. Bom, voltando aqui nessa imagem aí que você tem que ter atenção. Olha só, então eu falei, a fonte principal nesse caso, né, para o sensoriamento remoto, está vindo ali a energia do Sol, entrou na atmosfera, parte se perdeu, mas parte chegou aí, né, no caso da superfície. E aí ali na superfície interagiu essa radiação com os objetos que estão ali na superfície. No caso aí a gente vê árvores, casas, deve ter ruas ali, prédios e diversos casos, né, de interagiu ali talvez plantações, né, interagiu e parte dessa energia que foi aí recebida, parte vai ser absorvida, né, por causa das próprias propriedades físico-químicas dos elementos que estão aí na superfície.
parte vai ser transmitida, né? Ali no caso vai passar, né? Vai passar fora, e parte vai ser refletida para o espaço. E aí, o que acontece? Nesse exemplo dessa imagem, né, o aparelho ali que está captando essa informação, o sensor, né, que tem a câmera ali sensível a isso, ele está instalado num satélite. Lembrando aí do conceito de satélite, é todo o corpo que fica orbitando o outro corpo, né, no espaço. No caso, o satélite, esse exemplo é um satélite artificial, porque foi construído pelos homens, pela humanidade. E tem o caso de satélite natural. Satélite natural, aí o caso de satélite natural é como a Lua, o exemplo. E aí o que acontece? Você vê aqui que tem um sinal elétrico que manda para a estação de recepção. Ela está ali com a anteninha apontada, né, em certa direção. Aí passou o satélite no rumo dela, vamos dizer assim, passou próximo ali do raio que ela consegue captar a informação, e aí ela faz como se fosse um download aí do dado, né? Baixa lá o sinal elétrico, vem para ela. Mas ainda, se você observar, nesse caso ainda dessa imagem, tem também uma setinha ali, azul pontilhada, que está indo de energia emitida pela superfície, né? Ele está mostrando também. E aí, acaso, né, que a gente pode chamar atenção também, é que ali pode ser a energia, não é, no caso, especificamente que veio da fonte de energia a própria ali, né, do Sol, mas pode ter sido o caso que o próprio objeto tem um comportamento de refletir, porque todo objeto que está acima de 0 graus Kelvin, né, ele acaba emitindo radiação, então isso é normal, né, então basta aí, né, tá acima de 0 grau Kelvin, que é o zero absoluto, está emitindo. E também tem o caso de satélites e aviões, até mesmo outros, caso de plataforma, né, que usam sensores. Então tem sensores que a gente chama de sensor ativo. Como assim? Ele mesmo emite a sua fonte de energia, manda para a superfície da Terra, essa energia interage com a superfície e volta para ele. E aí você fala assim, mas para que isso, né? Por que é utilizado? Esses casos de sensor ativo é em situação de local que tem muitas nuvens ou determinada informação que se quer saber, por exemplo, na parte aí de minerais. Então aí ele manda um sinal aí, né? Uma onda aí, geralmente, né? Manda uma onda aí em outros comprimentos de onda, que não esse caso que é usado, né? Especificamente nessa obtenção passiva, né? Que esse exemplo aí é um passivo, mas agora quando é o sinal próprio ativo é outro comprimento de onda, aí manda o sinal, interage com os objetos e volta e capta. Só que aí a resolução da imagem vai ser diferente, né? Nesse caso vai ser uma resolução um pouco pior, mas ainda assim serve a informação. Aí eu vou falar aqui agora um conceito que é importante nessa relação, que é o conceito aí de albedo, tá? Olha só. Albedo é a medida da reflexividade de uma superfície. O que é essa reflexividade, né? Reflexividade. O que seria isso, né? No caso aí você vê que veio a radiação do Sol, mas parte da radiação acaba saindo ali, né, para o espaço. Então, o objeto que está ali, os elementos da superfície da Terra, eles têm, dependendo da característica do objeto, ele tem quantidades diferentes que ele acaba refletindo de energia, né? Então, o albedo é uma medida de uma relação ali, né, de proporção entre o que recebe e o quanto que perde, que volta aí, né, no caso para o espaço, ou volta mesmo para a atmosfera também, pode ser uma reflexão aí difusa. Então, quanto maior for essa reflexividade, né, essa forma mais reflexiva for a superfície, maior o valor do albedo. Eles calculam ou em porcentagem ou o valor de 0 a 1. 1 seria o albedo máximo e 0 o mínimo. Observando aqui essas imagens, a gente vê aqui no caso que a superfície muito branca, aqui ó, lugar campo nevado, o albedo é altíssimo, né? Então aí ele libera, né, bastante aí radiação
que recebe, né, de volta para o espaço, cerca até de 95%. E aí você vê que onde tem vegetação já absorve mais, né? Então, e asfalto ainda, né, muito mais, né? Ele acaba absorvendo bastante a radiação. E aí você vê até a diferença da temperatura. Então, esse albedo aqui influencia muito na questão do clima, tá? A questão do clima aí, em características do tempo meteorológico, então acaba influenciando essa relação do albedo, né? E aí eu quero chamar a atenção que teve uma questão do Enem, né, que tratou sobre esse tema. Veio lá a questão mostrando ali sobre um tipo de imagem, né, essa imagem que você vê, é tipo essa imagem clássica aqui, né, do sensoriamento remoto. E aí tem essa imagem, você vê ali no processo, tem a fonte de energia, o Sol, ele está mandando a sua radiação, né, no caso aí, está vindo a radiação em forma aí de, se a gente pensar nesse caso em ondas eletromagnéticas, e aí essa radiação chegou, entrou na atmosfera, interagiu com os objetos da superfície, os objetos da superfície estão perdendo essa energia, né, parte dela, não toda, mas está perdendo aí parte para o espaço. E aí vem aqui, ó, geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada. Que tecnologia que é? Tecnologia de sensoriamento remoto, é isso. Depende do quê? Da profundidade do lençol freático? Não tem nada a ver aí, né? No caso aí que está falando de água no solo, não tem relação. Do campo magnético da Terra, né? De atração, não tem relação também, porque aí que vai interferir magnetismo nesse caso aí dessas ondas eletromagnéticas. Qualidade dos recursos minerais? Também não. Movimento da Terra ao longo do Sol, que é a translação, também não, e sim o que? O albedo dos corpos físicos. Corpos físicos aí, os objetos da superfície. E o albedo é essa energia refletida aqui, que eu falei, né? No caso, ó, essa relação aí, de chegar a energia, e aí, né, basicamente, né, uma das formas aí a gente vê, né, o visual aqui a gente já percebe qual que reflete bastante, basta ver o caso também, se você tivesse, né, num lugar aí todo cheio de gelo, de neve, aí você vê aquelas pessoas usando óculos, né, óculos de proteção lá óculos de proteção solar, por quê? Por causa aí, né, do brilho que tem ali, da reflexão elevada, no caso ali daquele solo. Inclusive, né, a superfície ali, por perder também, né, a radiação, ela é bem gelada, né? E no caso aqui o asfalto, se você pisar aí no asfalto descalço, você vai ver, né, um dia quente, ainda mais aqui em Matão, aí você vai sentir o poder de absorção aí, né, do albedo menor do asfalto. Você vai ter bem essa ideia. Vamos lá, seguindo então, ó. Então você já está tendo essa ideia, né, que eu estou trazendo para você, dessa relação que acontece aí, que explica o que é o sensoriamento remoto. Então agora a gente vai trazer uma definição bonitinha aqui, ó, no caso aí, né, de uma publicação daqui da Evelyn Novo, desse Ponzoni, né? Então tá aqui a fonte, né? Então marcado lá, ó, definição clássica, né, do termo sensoriamento remoto, refere-se a um conjunto de técnicas destinado à obtenção de informação sobre objetos, sem que haja contato físico com eles. Então, olha lá, obtém-se a informação de um modo distante, sem ter o contato, né? Então, de um modo distante. E aí, esse esqueminha aqui que está do lado, ó, é aquela ideia do desenho ali. Qual que é a relação? O que acontece? Como que obtém, né, a informação de um modo distante? Você tem que ter uma fonte de energia, no caso aí o principal, né, é o Sol. Aí você tem que ter essa fonte mandando a radiação até o alvo, né? E o sensor, que é o aparelho que vai captar essas informações, ele está ali apontado, no caso, ele vai estar apontado para o alvo e ele vai ser sensível ao quê? Ao REM, a radiação eletromagnética aí, tá? O REM aí, ó, a sigla, radiação eletromagnética, ou seja, a energia que ele irá captar. E aí vai trazer essa energia que chegou lá no alvo, né, e veio da fonte do Sol, ou mesmo também o sensor pode ser uma fonte, que eu falei já para vocês agora há pouco, que tem sensor que é ativo, né?
Mas o sensor passivo, vamos pensar no passivo, ele pega a informação, mas a energia veio de uma fonte externa, ele é sensível a isso. Então, eu estou falando aí tanto, né, dessa renda, radiação, vamos lá um pouquinho, né, isso daqui é um assunto de física, tá, pessoal? Isso daqui vocês têm que perguntar para o professor de física de vocês, se vocês quiserem saber mais detalhes. Eu vou falar aqui uma parte básica, tá? Mas isso daí, quem tá aí, acho que não sei se é nas séries finais do ensino médio, que acaba tratando esse assunto, tá bom? Então, nesse caso da radiação eletromagnética, o Sol é o principal fornecedor para o planeta Terra, né? E essa energia que vem aí do Sol, a gente chama radiação solar, ela é responsável por vários fenômenos que acontecem aqui, vários processos naturais, ciclos, né, que acontecem aí da natureza na Terra. O principal aí, né, nesse sistema acaba sendo o Sol, inclusive aí em toda a dinâmica climática. E aí, o que acontece, né, com estudaram lá os físicos, né, estudaram aí as propriedades da luz, e aí teve até um avanço científico muito grande nesse estudo, que é essa ideia aí da dualidade, né, no caso aí da fonte aí de energia, aí, o comportamento da radiação, que ora se comporta como onda e ora se comporta como partículas. Então, isso daqui é todo um avanço físico daí do final do século XIX e início do século XX, né? Você pega esse período aí, foi muito, assim, contribuiu muito para o que tem hoje, né, de avanço tecnológico. Então, você teve lá que era uma época da física clássica, e aí vai vir, né, a física aí que eles chamam, né, a física aí quântica, né, mecânica quântica, todos esses avanços. Então, estão por trás, e aí você vê como que conhecimentos de outras áreas do saber, né, acabam sendo utilizados, e aí é isso que é a realidade, né, há uma comunicação das áreas, né, a gente, é claro que na escola a gente aprende separado, porque também, né, as pessoas não conseguem dominar tudo, e aí vocês têm os professores das áreas específicas, e eles vão passando conhecimento, e depois as pessoas vão seguindo para determinadas áreas que se interessam mais. Mas você vê que como que os campos, né, os ramos do conhecimento acabam dialogando. A gente está aqui numa videoaula de geografia, eu mostrei questões, né, de vestibular e de geografia, né, da parte de geografia, e que traz, né, conteúdos aí que se relacionam com a área da física. Então, seguindo aqui, o que eu falei, todo corpo, né, ele estando acima do zero absoluto, ele emite radiação. E radiação, o que é radiação? É uma forma aí, né, da energia se deslocar. Tem outras formas que a gente aprende lá, condução, convecção, mas essas dependem do meio, né, de um meio para ocorrer. Agora, a radiação, ela ocorre no vácuo, né? Então, coloquei aqui no espaço vazio sideral, e também ocorre no meio natural, né? Porque basta ver aí o caso da atmosfera, ela vem, interage com a atmosfera e se propaga. Mas antes de entrar na atmosfera da Terra, ela passou aí, né, pelo espaço sideral, pelo vazio do espaço sideral. A radiação tem um comportamento ondulatório e corpuscular, né? Que aí, no caso nosso aqui, vai interessar o comportamento ondulatório, a gente vai analisar. Mas tem estudos aí de física, né? Quem pega lá a questão do efeito fotovoltaico vai acabar estudando da maneira de comportamento corpuscular ou em forma de partículas, né? Então, para a gente compreender os dados aqui de sensoriamento remoto, a gente vai nesse caso de onda, como onda, tanto é que eu vou falar radiação eletromagnética ou onda eletromagnética. Então, tá aqui, né? E aí, o que acontece, né? Na questão aí, pensando na natureza, né, no comportamento, né, da radiação, da energia em forma de radiação, em forma como onda, né, ela segue formando aí, né, dois campos perpendiculares entre si, a forma de propagação. Você vê que a onda está indo, né, seria num formato, está indo assim, mas ela também está indo num outro plano, né? Você vê que tem um plano de um lado e outro plano, né, que está fazendo um ângulo ali de 90 graus, né? Tá perpendicular a ele ali, né? Fazendo aquele ângulo.
Porque são dois campos ali, o campo elétrico e o campo magnético. Tanto é, né, que a energia elétrica e o magnetismo, eles têm relação, e vocês aprendem lá em aulas de física que isso que vai, inclusive, né, ser aí o que se usa esse princípio para gerar a energia elétrica, que a gente tanto usa, que vocês estão vendo aí, né, essa videoaula a partir, né, da energia elétrica que o seu celular, o seu computador tem aí, né, para tocar esse vídeo aí, né, no YouTube. Então tá esse princípio. Então pensando aí, ó, no caso a radiação eletromagnética, a gente pensa aí como onda, e ela se comporta desse jeito, se propagando no espaço dessa forma aí, nesses dois campos, o magnético e o elétrico. Vamos lá. E aí eu mostro essa imagem, e essa imagem interessa muito para nós, tá? Interessa muito aí para a parte de sensoriamento remoto, porque vai fazer muita diferença analisar isso. Isso vai ser uma fonte aí de informação muito boa. Então, a forma como a onda se propaga no espaço, ela tem uma relação aí que vocês aprendem em física, que é o comprimento da onda. Então, de onde vai se a gente pegar aí um topo de uma onda, aí tem o vale até o outro topo, você tem a medida aí que chama comprimento da onda. A onda, ela se propaga, né, na velocidade aí, ela é uma constante na velocidade da luz, ela se propaga, a cerca lá de 300 mil quilômetros por segundo, né, ela vai se propagando. Então, o comportamento da velocidade dela é uma constante. Só que, dependendo, né, o caso aí, o tamanho da onda, essa distância aí que tem, né, você tem uma onda com comprimento maior, né, esse é o caso aí de onda com comprimento maior, e a frequência dela, a frequência que foi às vezes que ela foi para cima, para baixo ali, vai ser menor. Em compensação, tem ondas que a frequência é bem maior, né, bem maior, tá ali, ó, só que o comprimento, a distância que percorreu ali é bem menor. Então, aí tem esse caso. Tem certas ondas eletromagnéticas que, se chegar em contato com o nosso corpo, faz mal, né? Tem aquelas que são ionizantes. Mas tem outras que são não ionizantes, aí não vai fazer mal, né, para as nossas células. E olha só, todos os comprimentos de ondas, né, aí da radiação, todo o comprimento aí da radiação eletromagnética, né, a gente chama isso de espectro eletromagnético. A palavra espectro que significa como se fosse fantasma, né? Por que fantasma? Porque a gente não vê tudo, mas a gente vê parte. A gente vê parte dessas ondas, a gente vê que inclusive é o que permite a nossa visão. E aí está destacado aqui nessa imagem, ó, espectro visível da luz. Então, desses comprimentos de onda que existe aí de radiação eletromagnética, né? A gente enxerga somente esse pedacinho aqui, ó, que está escrito luz visível. Tá? A gente não enxerga esses raios gamas, raios X, ultravioleta, não enxerga infravermelho, não enxerga ondas de rádio, no caso ali que está nas ondas de rádio, né, está classificado ali o radar, TV, FM, AM, não enxerga a onda que chega aí no teu celular, as ondas de telecomunicações, a gente não vê isso. O que a gente vê é essa faixa aqui, que os nossos olhos têm capacidade, e aí os nossos olhos funcionam como se fosse um sensor, um sensor que é sensível a que tipo de comprimento aí de radiação. Nessa faixa aí que está mostrando aqui, né, que vai lá seria mais ou menos um pouquinho antes aqui do 400 nanômetros, né, o 0,4 ali, até o 0,7 ali, né, os 700 nanômetros, né? Então, seria esse comprimento, né? Que aí o 0,7 é micrômetros, né? Que aí quando falo essa outra unidade, seria 1/1000º do metro, no caso, o micrômetro, né? Então você vê que é uma onda bem pequena aí o que a gente vê. E aí, continuando essa ideia do espectro eletromagnético, tem essa outra imagem aqui, ó. Para a gente ter ideia, por exemplo, ó. Certas ondas penetram na atmosfera, outras não.
né? Outras ondas nem penetram porque acaba a própria atmosfera protegendo. E até isso é muito importante, né, para a vida no planeta Terra. Inclusive, quem vai no viagem espacial aí sofre, né, com essas ondas eletromagnéticas, por isso a roupa tem certa proteção, né, acaba sofrendo aí o bombardeamento de radiações no espaço. Então aí a roupa, né, tem que ser aí toda protegida. No caso aqui, ó, a gente vê ó, o comprimento ali, frequência muito alta, comprimento menor, e aí a frequência mais baixa, o comprimento de onda maior. E está mostrando aqui, a gente vê que uma relação do comprimento de onda com a escala, o tamanho que seria, né? Você vê que aquelas ondas, né, eletromagnéticas ali, a radiação eletromagnética, que tem uma frequência muito alta e o comprimento de onda é baixíssimo, né? É o caso aí, né, de energia que acontece a nível nuclear ali, né, no núcleo atômico. Já conforme vai ficando maior o comprimento da onda, né, aí você vai comparando aí com coisas que a gente até conhece, né? No caso aqui uma ponta de agulha, que seria o tamanho de uma borboleta, um tamanho nosso, aí o comprimento, né? Ou o tamanho de prédio, você tem aqui ondas muito grandes, né? E aí aqui embaixo está mostrando as cores, né? Tem cor aqui então que a gente não enxerga. Ele associou aqui, né, uma ideia, né? Seria ultravioleta, a gente não enxerga. A gente vai enxergar então aqui a partir dessa bandinha aqui no final, onde está começando o azul. E até um tanto aqui do laranja para o vermelho, mas depois aqui ele também vai colocar um monte de ondas que seria aí do infravermelho. Ele colocou aqui com a cor vermelha, mas a gente não enxerga isso. A gente enxerga um pedacinho só aqui, nesse que está escrito de frequência. E embaixo está mostrando ó, que os corpos, conforme eles estão em certa temperatura, eles vão ter uma cor, a radiação deles emitida vai ter determinada cor. E aí, o que eu quero chamar atenção nessa parte? Olha só, o Sol, a temperatura do Sol, eu acho que é aí por volta de 7.000 Kelvin, por aí. Aí vai ter essa cor aqui que está entre o amarelo aqui e o branco, né? Então, dependendo aí a temperatura do objeto emissor, ele vai ter certa coloração. Bom, e aí o que interessa muito para nós é esse outro conceito. Então a gente viu a questão da radiação, tá? A gente viu a radiação, sabe agora que a radiação, né, ela se comporta aí nesse formato de ondas, né, no caso que interessa para nós. E aí o que eu vou interessar no sensoriamento remoto? Me interessa bastante saber aí o comportamento da radiação com o objeto. Porque o objeto da superfície terrestre, ele vai ter uma determinada resposta espectral, né? Ele vai dar uma certa resposta. E aí essa resposta é interessante, por quê? Porque os aparelhos de sensoriamento remoto, então, seja lá o sensor no satélite, seja o sensor numa câmera fotográfica num avião, seja numa câmera de um drone, né, que a gente chama também de VANT, veículo aéreo não tripulado. Seja nesse caso, né, a sensibilidade da câmera, a gente escolhe determinadas faixas, né, quando fazem lá o aparelho, faixas do espectro para pegar certas características do objeto. E é isso que a gente vai ver agora, ó. Então, a radiação interagindo com os objetos da superfície pode ser refletida, volta então, pode ser absorvida, ou até mesmo transmitida em caso de objeto transparente. A capacidade de refletir é chamada reflectância, né? O nome é esquisitão, mas aí você já vê a palavrinha, né? Você já vai guardar. Reflectância, então, a energia que refletiu. Aqui absorve, absortância, né? E aqui transmite, transmitância. Bom, aí está aqui. Objetos escuros e opacos têm um valor baixo de reflectância. O objeto escuro opaco, ele vai absorver mais e refletir pouco, né? Agora, já se o objeto ele é mais claro, né? E aí mais liso, por exemplo, a reflectância vai ser mais alta. Isso a gente viu agora atrás, né? A gente pensar ali no albedo, que vai ser essa
questão aí que está falando aí de reflectância, essa relação. Então, ó, a quantidade na qual cada objeto na superfície, né, que está na superfície terrestre, cada objeto da superfície, tem de reflectância nas faixas do espectro eletromagnético, possui uma relação com características internas do próprio objeto e sua relação com a radiação eletromagnética. Tá? Então, nesse caso, ó, isso vai se chamar assinatura espectral. Então, o que é assinatura espectral? Vai ser a reflectância que o objeto vai ter em cada faixa ali no espectro, né? Vai ser como que ele se comporta, o espectro, pegando ali as ondas, os tipos de onda que tem no espectro eletromagnético, qual que é a quantidade que ele reflete em determinado intervalo? Quanto que ele reflete, por exemplo, né, na parte do visível, se eu pensar no azul, no verde, no vermelho. E se eu pensar no caso, né, da faixa que está fora ali do visível, que é o infravermelho, por exemplo, no infravermelho próximo, no infravermelho médio, qual que vai ser a reflexão? Então, isso é importante aí no caso aí da parte de sensoriamento remoto, que essa quantidade de reflectância em relação a faixas do espectro é chamada de assinatura espectral. Veja esse gráfico agora que você vai entender melhor isso que eu estou falando. Vai entender muito melhor. Então, essa figura, né, como eu falei, do caso ali, né, da assinatura espectral dos objetos. E aí, eu vejo aqui no caso da figura que ela tem linhas de cores diferentes. Observa aí que tem linhas de cores diferentes. Por quê? Cada linha está mostrando um objeto da superfície. Então, ele colocou aqui o verde para vegetação. O tipo de solo que tem, né, mais areia aí, maior, né, no caso os grãos de areia são maior que a argila, ele está com uma linha amarelo, um amarelo mais escuro. O solo que é mais barrento aí, que é mais fino, argiloso, está com essa cor marronzinho claro. A água turva é uma água com mais sedimento, com mais barro, né? Ela está aí na linha, na cor azul, no gráfico. E a água limpa, ela está aqui, né, com essa cor cinza tendendo ao preto. E aí, o que eu vejo nesse caso, né, do gráfico? Eu tenho aí os dois eixos, né? E aí um eixo está mostrando ali a quantidade de energia refletida e o outro o comprimento de onda. E aí você tem que pegar e analisar pelo objeto que está aqui, né, no caso, qual que é o comportamento dele de acordo com as faixas aí, né, faixas do espectro eletromagnético, qual que foi o comportamento que ele teve. E aí quando você olha aqui nesse conjunto, esse comportamento dele no conjunto, ele deixou uma assinatura espectral. Então isso é muito importante para saber que aí você vai, para estudar determinados tipos de objetos em sensoriamento remoto, você usa o sensor que pega mais naquela faixa do espectro. Então é isso por isso que é importante essa parte. Vou explicar aqui melhor sobre esse gráfico. Seguindo aqui, então, essa parte aí que eu estava falando da assinatura espectral, né, dos objetos que fazem parte aí do alvo. Olha só, eu falei para vocês que a vegetação, tá aqui o gráfico, né, ela tá com essa cor, no caso, o verde. Aqui, ó, eu estou fazendo contorno de vermelho só para destacar ali da legenda. E aí você vê que a curva, né, foi essa daqui, ó, que foi a assinatura espectral, no caso da vegetação. Então, o que acontece? Nós, né, os nossos olhos enxergam somente essa parte. Opa, aqui melhor, enxerga essa parte, o visível. Essa parte do espectro eletromagnético. Mas a maior resposta espectral da vegetação não é no visível, e sim no infravermelho próximo, a gente vê aqui, ó. Por quê? Eu estou olhando aqui, ó, olha a energia refletida, né, em termos de porcentagem, que é a tal da reflectância. Então a vegetação, o que ela está refletindo mais é aqui, ó. Você vê que do total lá que ela reflete, né,
Quase chegando aí na metade é essa parte, ó. Então ela acaba refletindo aí quase que 50% no comprimento de onda que vai aí depois do 0,7, que seria aqui, ó, até essa faixa aqui, 1,3 micrômetros ali, ó, né? No caso, né, aí essa parte a gente chama de infravermelho próximo, né? O infravermelho próximo. E aí a melhor resposta espectral está aqui. E aí se você tem um sensor que a banda dele, né, pega lá, tem uma banda que faz imageamento no infravermelho próximo, quando você obter os dados, você vai ver que na imagem que tiver na banda do infravermelho próximo, os objetos que saírem mais claro em níveis de cinza vão ser vegetação, porque está tendo comportamento, né, mais destacado. Agora aqui, ó, vamos imaginar que tivesse uma imagem, né, de satélite, que ele fosse uma imagem obtida numa banda do espectro eletromagnético, banda aí que eu quero dizer faixa, que fosse uma faixa, vamos pensar aqui, lá no infravermelho, né, no médio, fosse para cá, ó, mais ou menos, sei, ó, fazendo aqui como se fosse esse rumo. A vegetação, nesse caso, ela não ia ter uma resposta espectral, né, no caso aí, uma cor de cinza, tons de cinza claro. Pelo contrário, ela ia sair mais escura. Quem ia sair bem claro, numa faixa, né, numa banda aí nesse caso, ia sair o solo arenoso. Então daria para destacar o elemento solo arenoso onde tem, se eu pegasse uma banda dessa daqui, né, daria para saber até que aquele local é solo arenoso e não é solo argiloso, né? O próprio argiloso ia sair com um comportamento aí mais escuro. Então você vê que essas informações da assinatura espectral serve muito para fazer o quê? Na hora de escolher, né? Escolher aí qual tipo de imagem de satélite precisa para analisar, quais bandas, né, do espectro. Então aí depende do sensor, lá o caso, né, o sensor do satélite, qual que me interessa para o objeto que eu quero estudar. Se for vegetação, vai interessar, né, satélite aí que faz, né, imageamento na parte do infravermelho. Agora, se for o solo arenoso, eu falei, ó, vai em outra faixa. E aqui, ó, do nosso caso, olha o caso da vegetação, voltando aqui da vegetação, né? O que a gente enxerga da vegetação. Por que a gente enxerga a vegetação verde? Que é justamente no visível, o pico dela vai ser aqui, ó, nessa parte, ó, nessa parte aqui que eu estou mostrando, ó, mais ou menos um 0,5, essa região aqui do espectro, essa parte aqui, ó, eu destaquei, essa parte é o verde. Aqui que ela dá essa baixada, ó, essa parte aqui que ela dá uma baixadinha aqui, é um vermelho. Seria o vermelho. A gente não vê a vegetação vermelha, né? As folhas. As folhas, porque ela tá ali, né, emitindo radiação no verde. Então, o nosso olho vê no verde. Agora, depois do infravermelho, depois do vermelho, aí vem o que tá, né? O infravermelho, que seria ali o abaixo do vermelho. Poderia falar, né? A palavrinha infra, né? Se pensar que nem infraestrutura. Mas, gente, aqui não é... Daqui para cá não tem cor, viu? Aqui a gente não enxerga para cá, né? Então, para cá, tudo aqui, ó, não tem cor. Se eu pegar uma imagem, né, de satélite e eu associar qualquer cor aqui no sistema RGB, que é o padrão que a gente usa, né, no caso ali de cores primárias, vai usar lá para associar o RGB. Né? Então, o vermelho, red, green, né, o verde e o blue. E aí vai associar o vermelho, o verde e o azul. Quando se associa as cores, se pega uma imagem de satélite com bandas nessa parte, é uma imagem que a gente chama de falsa cor. Falsa cor por quê? Eu vou explicar até mais para frente, mostrando exemplo, porque não existe aquela cor, né? A gente teve que associar. E aí, dependendo, olha que coisa, dependendo do objeto que você quer destacar, geralmente você escolhe o vermelho, porque os nossos olhos têm uma capacidade melhor de identificar, diferenciar níveis de vermelho. Então, para nós, ó, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer um estudo da vegetação. E aí eu vou pegar, fazer lá as imagens satélite, eu vou misturar 3 bandas. Aí eu peguei, vamos imaginar uma imagem, uma nessa parte aqui que seria o verde, uma banda aqui no verde,
pegou uma outra aqui no infravermelho e uma outra nessa parte aqui do infravermelho médio. E aí eu quero destacar essa parte que eu quero destacar a vegetação, então eu vou atribuir o vermelho aqui. Aqui eu vejo quais outras cores que eu atribuo e aí acaba fazendo uma composição que a gente chama aí, uma composição falsa cor, porque nem aqui nem esse existe, né? Eu que atribuí. Se for pensar em termos de cor, o que existe é só essa parte do visível, essa parte que eu enxergo. Essas imagens aqui, quando o satélite mostra o dado, e também dessa, gente, todo caso ele vai mostrar, né, quando você pega por banda, em níveis de cinza. Então a imagem vai ser preto e branco, variando em níveis de cinza, tons de cinza. E aí, conforme o objeto reflete mais claro tende ao chegar ao branco. E conforme o objeto ele acaba tendo uma reflectância menor, vai ficar mais escuro, tendendo, né, a ser aí preto. Então, é esse caso que acaba sendo na composição. Deixa eu voltar aqui que eu quero explicar só mais uma parte nesse gráfico especificamente aqui da assinatura espectral. Olha só que coisa interessante. A água aqui, ó, se você observar, todas as imagens que for depois, né, obtida em banda do infravermelho próximo e mesmo no infravermelho médio, a água vai sair totalmente escura na imagem. É porque ela está absorvendo essa radiação. A água está soltando aqui radiação, o pico dela está sendo aqui no visível. Ó. Você vê que essa daqui está soltando a água turva, né, que tem ali, turva no sentido de ter alguns sedimentos. Ela está soltando ali maior entre o verde chegando no vermelho, mas depois ela acaba também sumindo. E a água limpa, então, né, absorveu bem antes, né? Então você vê esse comportamento. Tá joia? E aí, dando sequência a isso que eu acabei de falar, né, da assinatura espectral, e a gente viu ali vários objetos. A gente viu solos, né, 2 tipos de solo, o argiloso, o arenoso. No caso aí a diferença é mais pelo tamanho das partículas, né, do solo. E aí a gente viu também de água turva, água limpa e vegetação. E agora dando ênfase aqui na vegetação, né, tem aqui então essa outra figura mostrando parte disso que eu falei. E olha só como que é importante, né, saber esse caso aí, saber qual que é a assinatura espectral daquele objeto, né, daquele elemento que está ali na superfície, que aí você vai fazer a escolha certa, né, da imagem aí, do sensor, né, que você quer obter aí, comprar, né, os dados, obter esse dado para fazer um estudo, por exemplo. Então, olha só essa parte. Tem aqui uma imagem das radiações, o esqueminha está chegando aí as radiações, vindo aí da fonte externa, chegando aí pela atmosfera, chegou ali, né, no caso da árvore. Aí a árvore ela tem toda uma geometria, a geometria ali desse alvo, e aí dependendo, e também é uma coisa que influencia no caso da reflectância, o tipo da geometria da árvore, que eles chamam de dossel, né, que é o formato ali, tudo vai dar interferência depois, mas o que a gente interessa aqui é o comportamento da radiação, né, que está sendo aí refletida, a reflectância. Olha que coisa, quando eu olho no esqueminha, chegaram ali as setinhas do vermelho, do verde, do azul e do infravermelho, o infrared. Aí você vê que está saindo o verde, que é o que eu enxergo, né, o que você enxerga aí, o verde, né? A gente está saindo isso, por isso que a gente enxerga a vegetação verde, apesar que tem poucas pessoas, né? Poucas pessoas aí têm um problema de visão, que é chamado daltonismo. Mas por que acontece isso? Porque essa questão do espectro, né? São faixas aí que a transição é muito sensível. E aí por isso acaba tendo, né, essa questão. E mesmo que nem todas as pessoas, né? Para algumas pessoas uma coisa é verde ali, bem naquela faixa de transição, para outros vão ser azul. E aí tem essa discussão, vai falar assim, ó, não, para mim esse carro aí que eu tô vendo é azul, o outro vai falar, não, é verde. A não ser que seja aquela região do espectro que é bem marcante, mas quando chega ali a transição é difícil. A transição é difícil de determinar. Mas olhando aqui no caso da vegetação, está saindo o infravermelho. O infravermelho eu não enxergo, você não enxerga, né? Só que existem tecnologias que captam, que são capazes de enxergar, né, essa informação.
olhando ali, né, tem a estrutura, então, da folha, e você vê ali no esqueminha, ó, ficou o R e o B, né, dentro da folha ali, porque propriedades físicas da folha ali, físico-químicas, né, e biológica, no próprio efeito aí, né, do caso da clorofila, dos processos dela ali, né, de respiração celular, evapotranspiração, então, todos aqueles processos que acontecem, a radiação vermelha e o azul, essa faixa do espectro fica na planta, e aí ela usa para os processos dela, de vida dela, e o verde ela solta, que é o que a gente vê, e o infravermelho ela solta também, só que a gente não vê. E aí o sensor capta o vermelho, o infravermelho, porque é interessante nesse caso. E aí olha aqui nesse gráfico, né? Você vê, ó, o gráfico está mostrando ali, ó, fatores dominantes que controlam a reflectância das folhas. O que controla aí a reflectância? Os pigmentos da folha, lá na questão da própria clorofila, né? A cor verde dela em si, que acaba demonstrando, então, na faixa do visível para nós. Aí depois a própria estrutura interna dela, aí essa reflectância no infravermelho. E a questão da água, você vê que baixa, né? Baixa essa assinatura espectral, né? Onde tem a água, que lembrando lá que a água mesmo a gente viu naquele gráfico anterior, que ela tem pouca, né? Ela vai acabar se comportando aí como algo que absorve, né? E acaba soltando pouca energia aí, né? Devolvendo, refletindo pouco, né? Radiação. E aí nesse caso aqui, a absorção pela água da radiação, né? Acaba baixando ali o gráfico e não reflete tanto nesses locais que indicou a seta. E aí você tem, né? Esses locais são interessantes também para saber o que, né? Aí você fala assim, locais que absorvem a água. Ora, se tem sistema sensor que pega nesse ponto, e se ali a gente sabe que a absorção da água, se der um comportamento muito diferente, com imagens daquela faixa do espectro, você dá para ter ideia se a planta está com problema de estresse hídrico, ou se tem muita água, ou se está faltando água. Então, isso é um dos usos, né? Mas essas tecnologias de sensoriamento remoto, gente, elas servem para uma infinidade de coisas. E hoje, atualmente, quem tem muito interesse, tem avançado muito, é o tal, né, do agronegócio. Porque o agronegócio, ele quer uma produção aí cada vez maior, né, no campo, uma produção aí como se fosse um ritmo industrial para obter cada vez mais lucro, né, a produção render cada vez mais, e aí acabam usando tecnologias chamadas aí de geotecnologias, para obter aí informações. Essas geotecnologias fornecem dados que o agricultor pode, né, ali, né, melhorar a qualidade do seu plantio. Tem caso, né, que eles usam drones, e aí com câmeras bem sensíveis em determinadas faixas do espectro, consegue identificar doenças nas plantas, né? Então tem certos fungos, certas bactérias que tem uma resposta espectral, que se ele tem na planta, a planta vai ter determinada resposta espectral. Aí eles pegam daquela faixa, fizeram estudo, sabe disso, pega a imagem daquela faixa, vê, opa, já sabe qual que é o problema ali, né? E está tendo aquela planta, já dá para ter então uma ideia, fazer aí um diagnóstico ali, para melhorar o caso de plantio. E aí, gente, essa tecnologia, é claro que é uma tecnologia que não é barato, né, fazer isso. Mas quando é um caso de agricultor maior, aí que ele faz plantio grande, no caso de empresas também ligadas ao campo, eles têm essa parte, né, de fazer esses levantamentos e obter e trabalhar com essas informações. Olha só, então, esse caso que é uma imagem bem clássica, né, quando você vai pegar aí manuais de sensoriamento remoto, livros de sensoriamento remoto e tal, você vê essa imagem aqui, um exemplo clássico, né? E aí o que é interessante? Mostrar o comportamento espectral dos alvos, e aí pela imagem aqui você identifica, né, uma informação ali, né, de coisas, né, que a gente viu lá naquele gráfico da assinatura espectral. Olha só, deixa eu tirar aqui o rosto para a gente ler o título. Ó. Duas imagens do mesmo alvo
em duas faixas do espectro eletromagnético, duas faixas diferentes, tá? Então aqui é uma imagem aí tradicional lá da Universidade Wisconsin, né, nos Estados Unidos, tá? Essa universidade. E aí, o que acontece? Essa imagem que você está vendo aqui, predominando verde, né? Essa imagem que foi feita, né? As duas imagens foi, no caso, não são imagens de satélite, não, são imagens de fotografia aérea. Mas os sensores que estão aí no caso dessa fotografia aérea lá do avião, tava, né? Foram aí sensores diferentes, um pegando numa faixa aí do espectro que a gente chama do visível, né? Então pegaram ali, né, uma faixa do visível, e outro pegando aí a imagem no infravermelho. E o visível, ele soltou ali, né, a resposta ali, a imagem, ele soltou com as cores normais. Então você vê aí, ele pegou lá uma faixa, às vezes a gente fala que quando pega o conjunto, né, o conjunto no visível a gente chama de pancromático, né, pan tudo, e cromático de cor. Então uma imagem feita aí no pancromático, todas as cores, que é o que a gente enxerga. Aí a resposta, né, que deu aí o resultado da imagem foi ali mostrando a vegetação verde e tal, belezinha, mostrando ali um estádio, né, arquibancada do estádio, telhado das construções, mostrando também as ruas, né? Então dá pra gente ver essa questão. Quando eu olho na outra imagem, eu vejo ali que tem esse monte de vermelho aí, mas por que a pessoa colocou esse monte de vermelho, né? O que aconteceu? Que ela quis, né? Quis deixar vermelho, achou bonito o vermelho? Não, eu já falei antes para você, se você prestou atenção nesse vídeo, que tem que prestar atenção, né? O vermelho é uma cor que os nossos olhos, né, têm capacidade de distinguir mais níveis, né, de vermelho. Então, escolher a cor vermelha aí de propósito. Mas por quê? Porque essa imagem é uma composição que a gente chama de falsa cor. Por que falsa cor? Fizeram aí, né, pegaram partes do visível, mas pegaram uma parte que a gente não enxerga, que é o infravermelho. Tá? Pegaram então uma parte que é invisível, mas aí a imagem nessa banda tinha saído, né? Aí pegaram lá 3 bandas, saiu preto e branco, e variando em tons de cinza. E justamente na parte que é essa imagem do infravermelho, eles associaram, daquele sistema que eu falei lá do RGB, associaram a cor vermelha, né, para aquela banda do infravermelho. E por que o infravermelho escolheram o vermelho? Porque o nome é igual? Não. O infravermelho próximo, que é o caso dessa imagem aí que eles pegaram e escolheram a cor vermelha, é justamente o que mostra a reflexão da vegetação. E aí o que você vê nesse caso? O vermelho aí então é onde tem o quê? Vegetação. Onde tem vegetação com vigor. Onde tem vegetação ali viva, né? E aí com esse vigor ela está soltando essa cor vermelha. Se a vegetação é mais homogênea, aí você olha na imagem, a característica da rugosidade está mais lisa a superfície. Já onde a vegetação, né, no caso, ela tem rugosidade, ali a planta, a copa da árvore, né, tá ali aquele formato, tudo, aí vai ter um pouco de sombra, né, você vai ver essa textura, né, no caso aí mais movimentada, que aí você vê, né, essas árvores. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês? Olhem para o estádio, olhem dentro do estádio, ali. E aí, o que está acontecendo ali no estádio? Você observou bem? Se a vegetação ela é vermelho, por que dentro do estádio o gramado não está vermelho? Está numa cor escura aí, que seria, né, se ele seria o verde, por que ele saiu com essa resposta, né? Um cinza escuro aí e não saiu vermelho? Por quê? O que acontece? O que existe em alguns estádios hoje? E aí não teria como ter essa resposta espectral. Esse gramado é vivo? É um gramado vivo? Não. Deu para identificar aí que é uma grama artificial. Por quê? A grama artificial, ela não tem propriedades que a planta tem de emitir radiação no infravermelho próximo. Então o comportamento espectral dela, da planta artificial ali, né, que não é nem planta, né, que é um gramado artificial, né, a grama artificial ali, aquele tipo um plástico, não sei, um material, enfim, ele não tem uma resposta espectral, né, do infravermelho. Ele responde ali o que a gente enxerga, que é o verde, e aí passa batido pelos nossos olhos, mas aí o sensor,
né, o sensor diferente dos nossos olhos, o sensor aí que estava instalado aí, né, nessa plataforma, que eu acredito que era um avião fazendo fotografia aérea, o sensor dele foi sensível de captar a radiação do infravermelho. E no caso, quando pegou essa imagem de infravermelho, a resposta espectral foi tons de cinza escuro. E aí, quando ele associou a cor vermelha, o escuro não teve ali, então não saiu, não teve resposta, né? Não teve, então saiu sem resposta como a outra vegetação ali do entorno. Então, essa imagem é clássica para mostrar isso, né? Como que você identifica, usando aí o infravermelho, né? O caso da vegetação. E no caso que interessa, gente, a imagem satélite não é para saber onde é grama artificial, onde não é. Isso daí é coisa mínima, mas para uso na agricultura, como eu acabei de falar anteriormente. Olha só que coisa aqui. Quero chamar a atenção que aí tem um tipo de classificação, no caso aí dos produtos de sensoriamento remoto, tem uma classificação de acordo com o nível de coleta dos dados. E o nível de coleta dos dados, se você olhar aqui nesse esqueminha, está relacionado com a altura em relação ao solo, né? A altura aí do objeto em relação ao solo. Lembrando, o sensor, ele é o aparelhinho que está ali captando a informação que chegou ali na superfície, né, nos elementos da superfície, e está indo para o espaço. E ele está captando. E aí a gente divide basicamente em 3 níveis. Né? Em 3 níveis, olha aqui. Ó. São 3 níveis de acordo com a distância entre o sensor e o alvo, que é a superfície da Terra. E aí o nível, né, mais próximo do solo é chamado terrestre ou nível de campo. E aí, quando que se usa isso? Quando quer fazer coletas, né, de certas culturas, de certas coisas, para saber ali a informação, para depois trabalhar no laboratório. Então, para fazer certas medidas, comparação, isso, aquilo, outro, qual que é o comportamento espectral da planta, tal, né, faz ali a medida de campo. Depois, né, você não vai fazer a medida de campo, né, pegar aí essa medida de campo, como ela está ali próxima, é muito demorada, você não vai fazer de uma área gigantesca desse jeito, não é possível. Imagina também a quantidade de dados, tá louco, né? Então aí o que eu utilizo os próximos níveis? Aí utiliza o nível aéreo. Aí o nível aéreo, você pode ver aí, né, que o tradicional antigamente eram os aviões. Então usar aí, né, sensores em plataformas aí de aviões. Mas tem outros casos que eles usam também helicópteros, né? Tem caso, mas aí tá mostrando o caso do drone, que tem 2 drones, né? Tem um drone ali que parece como se fosse um avião, com as asinhas dele, né? E tem o outro drone, que é o tipo tradicional aí, que vocês já devem ter visto, né? Por causa que é mais popular, que é esse que tem as hélices, né? Parece um mini helicóptero. E aí tem até a questão do termo, né? Que fala se drone é a sigla popular que chama isso, né? Então, no mercado comercial fala aí drone. Mas a sigla técnica, né? O nome técnico disso, né? Desse aparelho é VANT, a sigla, veículo aéreo não tripulado. Então, que não tem ali, você controla, né, do chão, ali acaba controlando. E aí, gente, tanto o imageamento no avião, ou no caso dos drones, quando é para fins, né, de sensoriamento remoto, e que aí, né, é algo que o dado obtido ali é muito importante, é feito todo um planejamento, tem um cuidado, né? Esse levantamento não é barato, porque os equipamentos dessa área são caros, então não são qualquer tipo de câmera, é câmera que, como eu falei, mostrei antes, né, vai ter que pegar em certas faixas do espectro eletromagnético, então determinadas faixas, determinadas câmeras aí tem, por exemplo, drone, que a câmera dele, que é drone no caso de geoprocessamento, que custa coisa aí de 30 mil reais, é quase que o preço aí, metade do drone, né, depois, mas o drone dá um valor aí fabuloso. Então, por quê? Porque é muita tecnologia envolvida, aí não é o caso, né, desses drones que são utilizados para lazer, para fazer fotografia de eventos, né, casamento, aniversário, não é nada disso. Esse caso é um drone que, inclusive, né, ele tem um plano de voo, assim como o avião, né, eles fazem lá um plano de voo, que é seguindo, né, umas linhas, aí tem um tanto da parte da imagem que acaba sendo sobreposta para fazer um efeito, que depois eu vou falar numa outra videoaula,
o efeito chamado, né, de estereoscopia, que é para dar uma dimensão em 3D, uma visão em 3D com as imagens. Então é tudo feito negócio técnico, né, com esses dados. E outra coisa, um plano aí de voo, tanto para avião quanto para o drone, não pode ser feito em qualquer situação que está o tempo meteorológico, né? Se for um dia, por exemplo, chovendo, para que você vai fazer isso? Não tem jeito. Inclusive tem muitos levantamentos aí que são feitos na época, né, do meio do ano na nossa região, porque é a época mais seca, né? Aí tem menos nuvens e aí faz esse levantamento, né, nesse momento. E aí acaba fazendo esse plano, uma época que não está tendo um monte de queimada, que também senão você vai ter interferência de fumaça na informação, aí não adianta. Então são todas considerações técnicas. E aí você vê aqui, ó, na faixa orbital tá o que? O satélite e o balão ali, né? O balão ali de levantamento de dados, também de dados meteorológicos, tem casos de balão desse jeito. Ele está entre o orbital e o aéreo, porque ele está saindo ali. Aí tem caso, porque essa faixa, gente, é uma faixa que assim, é didático, é só você entender aí, ó. Porque tem caso que talvez avançou ali para um nível orbital, ali não é muito definido. É que está indo para o espaço ali, né? Está no espaço sideral, mais distante do alvo, e os outros estão mais próximos, né? No caso. Então acaba sendo esse exemplo. E como eu estava falando da questão da fotografia, das imagens, né? Fotografia feita em aviões e drones, eu falei que tem que ter um plano de voo, tudo isso, né? O que acontece? Os satélites também, né, eles fazem, né, o satélite, por caso aí do sensoramento remoto, que pega informação, que nem é do Google Earth, né, que nem aquele tipo de imagem. Eles passam determinados horários fazendo as imagens deles. Porque aí você fala assim, por que determinado horário? Porque sabe-se que naquele horário do dia, mais ou menos, ali naquele período, é a época que tem menos nuvens no ano. Então, por ter menos nuvens, você vai ter mais imagens com chance de ter sucesso aí, que deram certo. Agora, vai ter dia que o satélite vai passar e a imagem vai ter cobertura de nuvens. E aí não vai adiantar nada para a informação que quer, né? No caso desse satélite, né? Para a informação de sensoriamento remoto da superfície aqui. Porque tem outros satélites, no caso, para levantamento de dados meteorológicos, que aí a nuvem interessa, porque ele quer saber, né, do tempo, então aí a nuvem interessa. Mas no caso, para levantar dados da superfície, quanto melhor o cenário, né, a cena, vamos pensar assim, quanto menos interferência de nuvens, a posição do sol ali, você está iluminando direitinho ali o ângulo, né? Beleza, aí tranquilo, é isso que importa, né? Então aqui eu expliquei para vocês, ó, 3 níveis, né? 3 níveis aí de classificação de acordo com a altitude, níveis de coleta de dados. Aí, gente, aqui, ó, eu quero mostrar aqui algumas imagens só, né? Porque isso daí tem, nossa, se for avançar nisso, são muitos tipos de equipamentos que são utilizados. Aqui só para ter exemplo, né? No caso aqui, câmeras, né, que são aí os sensores acoplados, né, nas plataformas. Plataforma que a gente chama aí é o veículo que está transportando aquilo. Então, no caso do avião, você vê, é uma câmera que ela vai ali toda encaixada no assoalho do avião, e ela tem todo um negócio aí para o avião manter, que ele segue um voo tentando ser o mais equilibrado possível. Ele vai ter algumas oscilações? Vai, mas eles tentam fazer o mais, né, equilibrado para que as oscilações não acabem resultando, né? Se for uma oscilação muito forte, você vai perder a informação, para não perder. Então ele mantém ali a câmera, né? Ela é calibrada, né? Ela tem uma regulagem, tudo aí. Por quê? Porque com esses dados se obtém medidas, inclusive medidas aí importantíssimas de escala, né? E aqui esse outro caso aqui de um drone, né? A gente está mostrando ali o drone, e aí você vê aqui, eu dei ênfase aqui no caso da câmera, né? Uma câmerazinha ali pequenininha, só que essa câmera aí é um absurdo o preço dela. Então, e esse mercado, gente, de drone, especificamente drone para caso de levantamento aí de informações, né, de sensoriamento remoto, essas informações que eu falei que hoje são muito utilizadas para o agronegócio, é um mercado muito restrito. Sabe, não é algo assim que
e vários países fazem esses equipamentos. Não, são equipamentos muito específicos. Aí você tem uma dependência tecnológica. E o Brasil tem uma dependência tecnológica disso, ainda mais pensando para a nossa agricultura ser competitiva, né? Usar essas tecnologias. A gente tem que comprar de fora. Né? Tem empresa aí de câmera que é líder no mundo, que é dos Estados Unidos. Você vai ver empresas europeias. Né? A China também entrando nesse mercado de drones, de câmeras. Mas o Brasil, ele na verdade é um consumidor em si, né? Então, olha só as características dessa câmera do drone. Ela tem ali lentes, se você observar, tem 5 lentes, né? 5 lentes. Tem uma lente ali, a parte de baixo, maior, que faz uma visão aí no pancromático. Ela pega o RGB, ela pega o vermelho, o verde e o azul, que é o que a gente enxerga. Aí ela faz uma imagem específica só na faixa do verde, outra só na faixa do vermelho, outra no infravermelho próximo e outra nessa transição ali, ó, que é esse red edge, né? Que é uma fronteira entre o infravermelho próximo, o near ali é próximo, né? E o vermelho. Por quê? Justamente porque nessa fronteira é onde identifica doenças, né? No caso aí, do uso para agricultura. Então você vê esse exemplo. Aqui eu estou mostrando, né? Que eu falei ali de sensores. No caso, dei exemplo de plataforma de aviões, né? Eu mostrei ali. E no caso de plataforma de drone. Drone ou VANT, né? Que é a sigla. Aqui a gente está vendo um outro caso aqui de um esqueminha, no infográfico, do INPE, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inclusive tem muitos dados que a gente usa, né, dessa área de processamento para explicar essa videoaula de pessoas que trabalham lá no INPE, que produziram materiais, né? Então é um divulgador de materiais e de imagens de satélite, né, no Brasil. Tem imagens de satélite que as empresas compram, né, que acaba comprando, e é algo que é muito caro, inclusive. Mas o Brasil também disponibiliza imagens, né, no INPE lá disponibiliza imagens de satélite. E aí o Brasil ele tem uma parceria já antiga, eu acho que é desde 1988, parece que final da década de 80, com a China. E aí o Brasil faz, né, esse satélite em parceria que é o chamado CIBERS. Nós estamos aí no CIBERS, né, o 4A, né, que tá. E aí, gente, o que acontece? Como que é essa parceria? O Brasil faz o satélite, né, e manda lá para a China. A China coloca também as câmeras dela, tal, no satélite. Mas aí a parceria entre que o Brasil faz mais a parte do satélite e a China faz a parte do veículo que lança esse satélite para o espaço. Né? Que deixa eu diminuir aqui a minha imagem. Que é o foguete. Olha aqui, ó, aqui do lado, né, onde eu tirei minha imagem, está aqui o nome, ó, satélite. O que isso significa, né? O CIBERS, né? O CIBERS, a sigla está em inglês, né? Mas significa satélite, sino brasileiro, sino aí é chinês, né? China, Brasil, de recursos terrestres. Construtor aí, Brasil e China. Gasto aqui está na época aí desse lançamento, né? Desse satélite. Foi 125 milhões para cada país. Então você vê que não é uma coisa barata, é uma coisa bem cara, né? Para que serve no caso do Brasil aqui, né? Para principalmente observar aí, né? As florestas, desmatamento, né? Os recursos hídricos, expansão das cidades e várias coisas. O peso dele, a altura, né? O painel solar e a vida útil. Aí você vê assim, ó, demora, né? Poucos anos ele tem a vida útil, não é? Esses aparelhos, né? Eles estão lá no espaço, acaba ali, né? Tendo muita interferência de radiação, porque está fora aí da atmosfera, né? E tudo isso. E aí a vida útil dele é menor e são aparelhos que muito delicados em certas partes também, né? Se pensar o jeito de fazer, é muita tecnologia. Aí tem gente, né, tem pessoas que de certa forma é ignorante das coisas, fala assim, mas o Brasil gasta um mundaréu com uma tecnologia dessa, gasta, e tem que gastar. Aí fala, mas devia gastar com outra coisa. Não, devia gastar com coisas importantes e com isso também, porque isso é um avanço tecnológico. Se o país não gasta com essas coisas, o que acontece? Tem que depender de importar de fora, comprar de fora. E aí adianta isso, né? Nós precisamos de dados sobre a floresta, sobre os recursos hídricos. Hoje nós vivemos numa sociedade que precisa de dados. E se o país quer seguir, né, avançando, não pode seguir ideia de gente tonta, né?
Tem que seguir ideia de gente que sabe as coisas e precisa dessa informação. Junto com essa indústria aeroespacial, né, tem muitos outros avanços tecnológicos por trás. Então, o país investir em tecnologia é importante, ainda mais na sociedade de hoje, né? Então, a gente vive numa sociedade que avança, né? O país, o que vai determinar um país ser desenvolvido ou não é o seu avanço tecnológico. E aí tem gente, né, que fica aí difundindo, né, coisas que não, tá errado, devia se investir em outras coisas, devia gastar em outras áreas e tal. Não, o Brasil tem que investir em saúde, em educação e tem que fazer satélite também. Tem que investir em tudo isso. É assim que são as coisas, né? Essa parte. O país, ele é constituído de coisas complexas, então não pode parar e tem que ir avançando. E observando aqui, gente, a imagem, né, dos Cibers, né? Temos uma imagem aqui. E por que eu coloquei essa imagem, né, mostrando lá no INPE, né, fazendo? Para vocês terem uma ideia de escala. A pessoa está ali na escadinha, né, para vocês terem uma ideia do tamanho. É mais isso. Aqui essa imagem mostra vários satélites e aí você vê que é um grupo seleto de países que domina essa tecnologia. E ainda bem que o Brasil, né, tem, né, esse caso, faz essa parceria com a China e produz aí, participa desse grupo seleto, porque é um negócio que não é todo mundo, né, todo país que faz, que não é uma coisa fácil, não é uma tecnologia que os países passam um para o outro, eles mantêm segredo, né? E isso daqui que eu estou mostrando é o satélite de uso civil, que é o que a gente sabe, né? Por que eu estou falando de uso civil? Tem muito satélite aí que é informação militar e os países não passam essa informação, não passam por nada, é uma informação que é um dado estratégico. Então, esse caso aqui está, né, mostrando alguns dos satélites, né? Um muito famoso, né, que vocês acabam ouvindo falar assim, é o tal do Landsat, que é dos Estados Unidos, informações aí da Terra, Land de terra, né, e o Sat de satélite. Esse Landsat, ele já tem, acho que está no 8, se não me engano, ele teve vários lançamentos desde a década lá de 70, e são satélites de informações muito boa aí, o tempo, né, de dados que tem de informações da Terra. Aí, gente, aqui essa imagem, coloquei aqui esse mapa, né? Esse mapa está mostrando locais que tem estação de recepção de dados no mundo. Então o satélite está fazendo lá sua órbita, passando, né? Ele está passando em volta da Terra ali, eles fazem uma órbita, esse satélite de sensoriamento remoto, ali de dados da superfície, os de dados de superfície, ele faz uma órbita quase polar, a gente fala, né? Aí faz uma órbita no sentido como se fosse norte e sul. Já tem outros, né, que faz observação meteorológica, que é uma órbita, que depois eu vou explicar também, que é geoestacionária. Mas esses fazendo essa órbita quase polar, aí eles passam, né, sobre os países, determinada que o período de recorrência ele não passa assim, né, no mesmo local todo dia. Ele passa numa faixa, numa parte um dia, depois ele vai passar naquele local, às vezes demora lá, sei lá, uns 16 dias, 12 dias, e aí ele acaba tendo esse período. E aí as estações acabam pegando esse dado. Então ele passa ali, aí descarrega esse dado aí, manda esse sinal elétrico e acaba pegando a informação. Essa outra questão, gente, caiu no vestibular da FUVEST no ano 2009. Você vê que faz tempo, né? E aí mudou muitas coisas, isso que é interessante, né? Que mudou essa tecnologia, mas antes, né? Nessa época dessa questão, aí tem algumas coisas aqui que era até, né, bem propício. E o que eu quero que vocês observem? Tem ali mostrando uma imagem de satélite e uma fotografia aérea. A imagem feita aí do Cibers 2, na época, e juntaram também com a imagem do Landsat, né? Fizeram então uma composição ali, um mosaico. E uma fotografia aérea de uma empresa chamada Base Aerofotogrametria. E aí ele destaca ali uma área de São Vicente, que é um município aí no litoral do estado de São Paulo, né? Está mostrando aí uma área urbana. E aí você tem, né, nessa imagem de satélite, se você ver aí o que está bem escuro na imagem, né, é a água. Lembrando lá da assinatura espectral, né, lá dos alvos. Lembra que a água, e aí a água do mar, né, ela tem o quê? Um comportamento aí de absorver a radiação. E aí a resposta nessa imagem saiu escura. Em compensação, onde é vegetação, saiu clara e eles deram ênfase, né, na vegetação com tons mais claros. E aí você vê ali, então, os escuros, é o mar,
e alguns lugares ali, chegando ali o rio que vem ali desembocar, né? Que vai vindo o rio para desembocar aqui onde está justamente, é como se fosse uma ilha aqui, Santos e São Vicente, a gente vê, ó. E os rios contornando, beleza. Aí esse localzinho aqui, ele deu um zoom, né, maior na fotografia aérea, e aí tá mostrando até uma ponte. E aí, deixa eu tirar aqui meu rosto novamente. Tá mostrando que tem um morro e tem ruas aqui, alguns prédios, né, tal. É uma área urbana. Nesse caso, nessa época, né, parecia o seguinte, que para esse exercício, que a imagem de satélite, ela consegue fazer uma imagem, mas numa escala, menor. O que eu quero dizer numa escala menor? Escala menor que consegue, né, menos detalhes de tamanho dos objetos. E, em compensação, a fotografia consegue ser uma escala maior de detalhamento, de tamanho de objeto. Em compensação, em termos de área, a imagem de satélite pegou uma área muito maior. A área, porque está mostrando aqui, ó, tem marcado o nome de 4 municípios. Você vê Praia Grande, Guarujá, Santos e São Vicente. E aqui só está mostrando um pedacinho de São Vicente, fotografia aérea. Só que, hoje em dia, gente, existem aí, no caso do Google Earth, você tem ali, né, imagens de satélite, que o nível de detalhamento de objetos da superfície é altíssimo, né? Que é a resolução aí espacial, né? A gente pensar, então ele consegue pegar objeto bem pequeno e nesse caso acaba competindo com a fotografia aérea, né? Então não dá para ter essa diferença aí tão significativa nesse sentido. E aí você fala assim, mas o satélite tem a questão de ter... A gente poderia falar, ter sensores melhores que a fotografia aérea. Bom, mas aí eu acabei de mostrar antes para vocês que tem câmeras de drone que pega também várias bandas, né? Várias bandas aí do espectro eletromagnético. Então, também tem caso de conseguir detalhamento espectral. Agora vamos falar de resolução espectral, que estou falando lá da resolução de acordo com as faixas de espectro. Tem caso de drone que consegue pegar detalhamento também espectral que antes as imagens de satélite oferecia. Então, se aqui, vamos imaginar, nesse caso aqui, talvez seja uma imagem, né, no infravermelho, a imagem de satélite, no infravermelho próximo. Pois bem, você tem sensor de câmera de avião e drone que faz também imageamento no infravermelho próximo. Então, não tem essa diferença, né? Mais assim, essa diferença tão significativa. Aí você vai ter que saber, no caso, a fonte. Mas antigamente tinha. Mas vamos aqui ler a questão para entender qual que é o conhecimento aqui que a gente pega. Olha só. Considere os exemplos das figuras e analise as frases abaixo, relativas às imagens de satélite e às fotografias aéreas. Então, vem ali 3 frases, né? E aí ele fala, está correto que afirma em qual, né? A 1 só está correta, a 2, 2, 3, 1 e 3, 1, 2, 3. Quais delas estão corretas, né? Pelo menos alguma tem que estar correta, que nenhuma alternativa diz, nenhuma está correta, né? Então, vamos lá. Um dos usos das imagens de satélite refere-se à confecção aí é fazer, né? Fazer mapas temáticos de escala pequena, enquanto a fotografia aérea serve de base para a confecção de cartas topográficas em escala grande. Olha aí, nesse caso, desse exemplo, em 2009, ok, verdade, porque ele falou daquilo que eu disse de escala. Ele falou, dá para fazer mapas temáticos, mapas com determinado tema, que nem se eu pensar aí na vegetação, poderia ser, né? Em escala pequena. Escala pequena é que não conseguiu tantos detalhes, mas, em compensação, a área abrangida é grande. E em escala grande é aquele que conseguiu bastante detalhe. E aí dá para você fazer a carta topográfica. A carta topográfica é um tipo de mapa que a escala é 1 para 50 mil. O que isso significa, escala 1 para 50 mil? Que 1 no mapa, você pegar uma régua, qualquer medida, o que vale 1 vai valer 50 mil no terreno. Só que aí se eu pego a régua e meço lá 1 centímetro no mapa, vale 50 mil centímetros de terreno. Aí você fala, mas 50 mil centímetros de terreno, o que é isso? Eu não vou sair medindo 50 mil centímetros no terreno. Tá, eu te falo o que é. 1 centímetro, né, corresponde ali no mapa a 50 mil centímetros de terreno. 50 mil centímetros de terreno nada mais é que 500 metros. Então, quando você faz ali a transformação, né, é 500 metros. Então, 1 centímetro no mapa vale 500 metros. O que quer dizer isso? 1 para 50 mil escala. Ele reduziu o terreno real 50 mil vezes.
Agora, na imagem satélite, nossa, esse caso aqui, ele reduziu muito mais, né? Se está falando ali de fazer de 1 para 50 mil, aí você tem uma imagem aí fazendo de 1 para 250 mil, 1 para 500 mil, né? E reduzindo até mais, né? Aí você vai, isso daí é a questão de escala. Vamos lá na segunda, ó. Então, A1, verdade aí nesse caso. Mas hoje eu falei que dá para fazer também carta topográfica com imagens de satélite hoje, porque tem satélite que tem uma resolução espacial de escala grande, hoje dá. Embora os produtos de sensoriamento remoto estejam hoje disseminados pelo mundo, nem todos eles são disponíveis para uso das pessoas comuns, como eu e você, uso aí, né, civil. Isso é verdade. Hoje está mais difundido? Também é verdade. Eu mostrei no início dessa videoaula o programinha que você pode baixar no seu computador, no seu celular, né? Que você vai ter acesso a imagens de satélite, né, de praticamente todo lugar do mundo. Todas as imagens? Não. Todas as imagens não. Vai ter daquele programinha que ele disponibiliza, né? E aí você vai ter ali do Google Earth. E tem locais que tem imagem que é grátis, mas tem casa aí que vende imagem. E por sinal é caro uma imagem satélite, porque há um mercado disso, né? Há todo um mercado aí dessa indústria aí de informações, né? E informações essas, gente, que para nós, uso civil, não tem tanta relevância assim, que a gente vai olhar um lugar ali e ver, mas tem empresas que, por exemplo, para fazer prospecção de minerais, fazer negócio de planejamento para aproveitamento de energia, petróleo, tudo precisa dessas informações. E aí a informação no mundo de hoje é algo que é valioso, é algo que é caro, é algo que o país precisa desenvolver, precisa ter, porque senão tem que depender, né, de fora. Então aqui, ó, nem tudo é disponível para nós, nem todos. Tem caso também de dados que é informação militar e você não sabe. E nem eu sei, né? E o nível de detalhamento, qualquer informação, porque é segredo aí de Estado. Pelo fato de poderem ser obtidos com intervalos regulares, dentre outras características, né, as imagens satélite constituem uma ferramenta de monitoramento ambiental e instrumento geopolítico valioso. Beleza, eu acabei de falar de instrumento geopolítico valioso. Já falei isso, né? Falei que é estratégia para os estados. E serve para monitoramento ambiental? Serve. Serve sim as imagens. Por quê? Se o satélite está funcionando ali, passando, né, fazendo a órbita dele, e ele esteja passando naquele local, daquela faixa que ele faz o imageamento, né? Naquele local do Brasil, por exemplo, você passa a cada 20 dias, mas você tem a cada 20 dias aquele dado. Isso é importante. Então você tem um período de recorrência. Se aquele satélite durou 3 anos, 5 anos, você teve 5 anos ali, né, de dados contínuos fazendo. É claro que tem dia que a imagem saiu cheia de nuvens e aí não vai servir, mas tem outros que vai servir. E aí dá para você comparar, monitorar o aspecto ambiental. Que exemplo? Por exemplo, a enchente. Você comparar uma enchente numa área, por exemplo, né, do Pantanal lá, no caso do bioma do Pantanal, você acompanha, você pega imagens de época diferente, você consegue ver como que é o fluxo ali do rio, né? Dos rios ali, da bacia toda hidrográfica, do que alimenta, você acaba usando. Então, você pegando dados, né, de época diferente. Então, você acompanha várias coisas. Desmatamento é uma ferramenta muito importante, né? Avanço aí, né, sobre áreas florestadas, aumento de cidade, né? Então, várias informações, né? Até mesmo aí, né, para a área de oceanografia, acaba estudando aí questão de peixes, né, deslocamento de cardume de peixe, várias coisas. Então tem vários usos, né? Nem sei explicar assim, são várias áreas que acabam utilizando esse conhecimento. E como eu falei, como ele é recorrente ali de o satélite está orbitando a Terra, então você tem o dado ali contínuo. E tem satélite ainda, gente, que tem uma especificação que o sensor dele, eles trabalham geralmente apontado, né, 90 graus ali, né, para o chão, para fazer a imagem que tem melhor aproveitamento, no caso, melhor aproveitamento para fazer mapas, né, para fazer a parte aí de cartografia, para fazer isso. Mas tem uns que também, além de tudo, para monitorar, ele faz uma visão lateral, que o nome técnico disso, né, ele se chama off-nadir. Nadir seria a posição 90 graus. E aí ele dá uma inclinadinha, o sensor
dá uma olhadinha, por quê? Porque ele virando assim de lado, ele pega aquela banda ali que ele não está passando, né? Na banda não, desculpa. Ele pega aquela faixa ali da Terra. Ele está passando, pegando uma faixa. Por exemplo, ele está pegando determinada faixa, fazendo a imagem. Só que aí ele vai passar aqui no outro lugar, vai demorar. Aí o que ele faz? Dá uma virada ali, ó, pega a informação. E quando que precisa disso? Por exemplo, vamos imaginar que quem está controlando aí o satélite do governo, tudo, e está precisando de uma imagem mostrando, por exemplo, teve um desastre no local, teve um deslizamento de terra, muito intenso, atividade mineradora. Ou teve um problema de fogo no lugar, então quer fazer uma análise, aí ele tem uma inclinação, ele pega. E aí, no caso, eles fazem certos satélites com essa inclinação, off-nadir, ele quando vira um pouquinho, o dado vai sair mais distorcido um pouco, mas para o monitoramento ambiental serve, que aí ele tem aquela informação. Tá? Então, inicialmente, né, é isso que eu estou passando. Vamos ter mais coisa aí, que eu vou mostrar mais desse assunto, de imagem, mais algumas informaçõezinhas, mas eu espero aí que você, esteja aí, aprendeu alguma coisa aí desse conhecimento que eu acredito que seja novo para você, que envolve aí diversas áreas, mas que é bastante interessante. Vamos lá então. Bons estudos.